Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de português? Na verdade, a gente vai trabalhar com literatura, amadinhos! Qual é o período literário que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar o classicismo, tá bom? Aula 8.1, literatura, classicismo. O que a gente vai ver nessa aula? Valorização das realizações humanas, linguagem, formas, gêneros literários, literatura clássica, renascentista, os Lusíadas. Vamos ver habilidades da aula. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. 2. Acessar a diversidade de texto e obras produzidos por autores da literatura brasileira e universal, reconhecendo as características composicionais. Olha aqui o texto que a gente trouxe aqui, né? O texto atual trouxe poemas de amor de Petrarca. Meu Deus! Vamos lá! Bendito seja o dia, o mês, o ano, a sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encantamento, aos olhos de lume soberano. E bendito o primeiro doce afano que tive ao ter de amor conhecimento, e o arco e a certa que devo o ferimento. Aberta a chaga em fraco peito humano. Bendito seja o mísero lamento que pela terra em vão hei dispersado, e o desejo, o suspiro e o sofrimento. Bendito seja o canto sublimado que a celebra e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado, né? Aqui é o poema de amor de Petrarca, né? Que são os sonetos, né? Que é marcado nesse período aí o soneto, tá bom? Como é que é o soneto? São aquele poema feito de quê? De duas estrofes, quartetos, né? Com 4 versos e 2 terceiros, tá bom? Vamos lá. Olha essa imagem aqui. Triunfo de Galateia, que representa a ninfa com seus alegres amigos, foi pintado por ele, composição rica, complexa e também muito admirada em todo o mundo, tá bom? Aqui essa questão para mostrar para vocês que o tema da redação, ele pode também estar através de uma obra de arte, pode também estar relacionada à questão de uma poesia, né, de um poema. Então, você aqui vai ficar ligado a essa questão. O que essa imagem dessa obra traz para você? Qual é a mensagem? Tá bom? Português. Valorização das relações humanas. O que é essa questão no classicismo, amadinhos? Vocês vão lembrar da questão lá do período, né, que a gente viu da escola passada, que foi o trovadorismo, né? Lembra lá do trovadorismo que aconteceu lá, que não teve aqui no Brasil, mas em Portugal. Lá não era muito valorizada a questão humana, não. Foi a partir de aqui do classicismo que houve aquela questão
da razão, tá? Então, ser da razão humana, tá bom? Antigamente era teocentrismo e agora antropocentrismo, tá bom? Vamos ver aqui, o que diz? Classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradução clássica de afirmar a superioridade humana para recriar os ideais da antiguidade greco-latina. O classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas quanto na música, na literatura e na filosofia. Então, lembrando que o classicismo, né, foi uma tendência artística. Mudei aqui sem querer, tá? Vou ajeitar aqui para marcar, para facilitar o melhor entendimento, tá? Aqui, então, classicismo, né? Denominação da tendência artística, né? Que vê a questão da tradução clássica para afirmar superioridade humana, valorização e recriar as ideias da antiguidade greco-latina, valorizando o quê? As proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas, a idealização da realidade. Manifestou-se em quê? Nas artes plásticas, como na música, na literatura e na filosofia. Vamos lá. Linguagem e forma. Aqui, sonetinho para vocês observarem na questão da literatura. Soneto 22. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor por Deus, que coisa é tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que tão doce o seu tormento? Se eu ardo, por querer, por que eu lamento? Se sem querer o lamentar que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão prateio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Então aqui, pelo esse poema aqui, você vai perceber o quê? A linguagem marcada pelo uso de antítese, paradoxo, as ideias confusas, oposição. Soneto, forma predominante, são os versos decassílabo. Por que decassílabo? São aqueles medidos com 10, né? Todos formados por 10. Substitui a preferência medieval e humanista pelos versos que antigamente eram de 7 ou 5, né? Sílabas métricas redondilhas, que então aquelas de 7, 5 eram medidas velhas. Agora as novas, com classicismo, são todos versos decassílabos, tá bom? De 10 sílabas poéticas. Renascimento e os gênios da literatura. O que eu vou encontrar aqui? Né, o italiano, né, o escritor e autor da Divina Comédia, o Dante, né, Alighieri. E o outro aqui, Miguel de Cervantes, autor da obra de Dom Quixote, uma crítica da cavalaria medieval. Mas todos são
gênio da literatura do Renascimento, né? Aí, por que, professora? Gente, olha só, o classicismo, né, foi uma obra que aconteceu dentro do Renascimento, no período do Renascimento, tá bom? E o Renascimento é aquela parte lá que é vamos falar assim, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá só? Vamos lá. Aqui eu tenho outra obra aqui, O Príncipe de Maquiavel, né? Maquiavel, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde aconselha aos governadores da época. E esse daqui, que você já conhece, né? Luís de Camões, né? Que destaca na literatura renascentista em Portugal, sendo o autor do grande poema épico, Os Lusíadas, né, que trata da viagem de Vasco da Gama ao caminho das Índias. Aqui tem o Shakespeare, né, que abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais e políticas, né? Escreveu comédias, tragédias, né? Vocês conhecem também Romeu e Julieta, Megera Domada, Otelo e outras, tá bom? Você observar aqui, nessa figura que eu trouxe, tem os nomes das obras de Shakespeare. Renascimento artístico e principais artistas plásticos. O que eu tenho aqui? Conhece aqui o quadro, aqui é a Santa Ceia e Mona Lisa, né? Conhecida obras de Leonardo, né? Da Vinci, né? Ele é matemático, ele é físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor, tá? Ele foi um gênio absoluto, amadinho, tá? A Mona Lisa e a Última Ceia são suas obras-primas, tá bom? Então, ó, grife aí para vocês, ó, que o Leonardo não só foi pintor, ele era matemático, ele era físico, ele era anatomista, ficou aqui, deixa eu tirar, inventor, arquiteto e escultor, tá bom? Muitas vezes a gente pensa assim que ele só foi pintor. Não, mas ele era um gênio, tá? Absoluto. Aqui tem uma Madonna do Prado, são obras, né, do Renascimento. Tem a Escola de Atenas. Rafael Sanzio. Quem foi Rafael Sanzio, né? Foi um mestre da pintura, famosa pela doçura de suas Madonas. A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita. Michelangelo, artista italiano, marcado pelo humanismo. Além de pintor, foi um dos maiores escultores. Olha só, a escultura aqui que é bem conhecida, como você já sabe, Pietà. Além de pintor, foi um dos maiores escultores. Entre suas obras destacam-se a Pietà, Davi, o teto da Capela de Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Observe bem aqui, né? Aqui essa obra, o teto da Capela de Sistina aqui, ó, né? Adão, né? E o juízo final, a criação. Olha só os detalhes da obra, né? Aqui ele tá dando uma valorização, né? Escultural da figura humana do homem. Renascimento científico na astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. Nicolau Copérnico. Quem foi Nicolau, né?
que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja. A Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Nesse período renascentista, o que acontece? Foi destacando bastante a questão científica, né? O homem agia mais pela razão, ele ia atrás, em busca, né? No período anterior, a Igreja sempre estava assim no comando, né, da questão, foi na questão assim de Deus ser o centro, mas aqui não. O homem já não quer dizer que ele deixou de acreditar em Deus, mas ele ia mais para o lado científico através da comprovação, tá? E Galileu Galilei, né, descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Tá bom? Classicismo, movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. Marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência a modelos clássicos greco-romanos. Se você observar aqui no classicismo, na questão das obras, eles vão, ainda mais na obra lá dos Lusíadas, essa questão greco-romana, a questão dos deuses, tá? As obras você vai observar que vai ter Mona Lisa, vai ter Vênus, né? Que é a questão, a deusa da fertilidade também. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos do século XVI. Na época do Renascimento, por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Tá bom? Então, vamos marcar. Quando que ocorreu o classicismo, né? Foi no período do Renascimento. A partir de que século? Século XV. Marcando aqui para vocês. Então, o classicismo, né, ocorreu durante o período do Renascimento. Tá bom? E lá que marcou a questão da transição, o fim da Idade Média, nessa transição para a Idade Moderna, né? Por isso a questão dos modelos clássicos greco-romano, tá? Na literatura, né, o classicismo é o nome dado aos estilos das obras, né, literárias, tá bom? Porque o Renascimento aqui, ó, século XVI, tá? E tudo que acontece no Renascimento, chamando de literatura renascentista. O nascimento de Vênus, né? Aqui, ó, de Sandro Botticelli, Renascimento italiano. Olha só que lindeza aqui, ó. Que é a deusa da fertilidade, né? E essa outra aqui, que está marcando a questão, o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Você sabe que o Leonardo da Vinci ele era um pesquisador e tudo que ele pesquisava, ele fazia anotações, tá bom? E aqui está a questão que ele fez, a questão do homem ser o centro. Se você observar, tem um círculo e nesse círculo o homem está bem no centro, né? Que é o centro, é o dono, tá tudo voltado ao homem, tá bom? O homem da razão. Quais são as características do classicismo, né? Aí eu tenho humanismo, valorização do homem, antropocentrismo, racionalismo, raciocinar é bastante valorizado, vai pela razão, não vai agir mais pelo coração, não, tá? Racionalização, ver o mundo e o lugar do homem nele.
Valorização da cultura grega, paganismo, visão laica. Hedonismo, busca por satisfação dos desejos humanos. Carpe diem, aproveitar o dia, a vida é efêmera, a vida é passageira. Efemeridade do tempo, o tempo e a vida passam rápido. Então, vocês vão ficar ligados na questão do classicismo, né? A valorização do homem, raciocinar, né? É bastante valorizado, a questão do raciocínio, aí a questão também das pesquisas, né? No meio da ciência. E o que vocês estão vendo aí da questão de aproveitar o momento, que a vida é passageira. A linguagem da poesia clássica renascentista, neoplatonismo, amor sensual e platônico, equilíbrio formal, poema de formas fixas, rimas métricas regulares, doce estilo novo, gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, em substituição da redondilha maior, que antigamente era verso de 7 sílabas métrica ou de 5. Personificação. O elemento na natureza personificado, como os deuses gregos, amor e tempo. E figuras, né, que a questão, que figuras são essas? A questão da figura de linguagem, que vai se destacar a questão de oposição, vão usar bastante antítese, né, e também pensamentos confusos, paradoxos, tá bom? E agora vocês vão ficar ligados aqui nesse vídeo. Lindas, né? As obras são maravilhosas, né? Vamos conhecer agora um pouquinho, né, daquele que é mais famoso no classicismo. Adivinha quem? Quem já não ouviu falar de Os Lusíadas? Quem é o autor de Os Lusíadas, amadinho? Né? Vamos lá conhecer sobre Luís de Camões, né? Tem aquela dúvida, será que ele nasceu em 1524 ou 1525, né? Então, ó, ele de 1524 a 1580, né? Esse período foi um poeta de soldado português, considerado o maior escritor do período classicismo. Quem é? O que ele fez? O autor do poema épico Os Lusíadas revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Camões dominou várias formas do gênero lírico, escreveu sonetos, odes,
Ecoglas e Elegias usou os métodos característicos da medida velha e nova, tá? Na questão, ele fazia soneto, aí os Lusíadas, vocês vão ficar sabendo, né? Estão sabendo que os versos dele são todos decassílabos. Aí você olha assim para essa figura de Camões, você vai perceber que um olhinho dele é murchinho, né, caidinho, mas ele perdeu o olho direito numa briga. Bom? Os Lusíadas é um poema épico de gênero narrativo, o qual está dividido em 10 cantos, tá? É composta de 8.816 versos decassílabos, tá? Em maioria dos decassílabos heróicos, sílabas tônicas, na sexta e décima, né? E 1.102 estrofes de 8 versos, que são as oitavas. As rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. O que é isso? Né? Daquela divisão A, B, depois C, C, tá bom? Aí eu tenho, obra está dividida em 5 partes. Quais são? Primeira, proposição, que é a introdução da obra com a apresentação do tema do personagem, né, que aparece no canto 1. E a outra, invocação, que nessa parte o poeta invoca as ninfas do Tejo, que é o canto 1, como inspiração. A terceira, a dedicatória, que ele faz uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, né, no canto 1. Como que eu posso dizer? Dedicatória. Parte que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. A quarta, a narração. O autor narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos realizados pelos personagens. Foi uma grande aventura, né? Essa questão da viagem. Canto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Tudo narrando a viagem de Vasco da Gama. E epílogo, que é a conclusão da obra, que é no canto 10. Que eu trouxe aqui para vocês 2 imagens aqui interessantes. Nessa primeira aqui, né? Aqui é conhecida antigamente como Baluarte do Restelo, né? Que é a Torre de Belém, que foi de 1515 a 1520 em Portugal. E daqui que saiu as naus, né? As navegações, né? Foi o ponto de partida das navegações portuguesas. Esse porto aí. E aqui, logo em seguida, tem um mapa, né, que mostra, né, a viagem de Vasco da Gama conforme os Lusíadas, tá bom? Tá lá, se você ler os Lusíadas, você vai, ele vai seguir esse mapinha aqui, tá bom? Só para você ter uma questão, que tem a rota de Vasco da Gama, as intervenções dos deuses, tá? Esse de verde, que tá aí, esse pontilhado, são as intervenções. E essa linha reta, né? É a rota de Vasco da Gama, tá bom? Onde ele sai do Porto, aí de Lisboa, até a Índia. Beleza? E, meus queridos, né? Isso daqui foi a nossa aula do classicismo, né? Da questão dos Lusíadas. Você pegue a leitura dos Lusíadas, dá uma refletida, vai realmente conferir, será que realmente os versos são decassílabos? Né? Vai fazer aquela divisão, vai lá fazendo a métrica, né? Todinha, os cantos, onde que ele está fazendo, em qual parte que ele está fazendo a dedicatória ao rei, né? Dom Sebastião, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado da aula do Renascimento, do Classicismo, e aguardo vocês até a próxima aula, tá bom? Obrigada. Daí, meu amigo. Não tinha mais não.